Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. O texto de hoje, no Sagrado Evangelho, que é a continuação desse diálogo com Nicodemos, de Jesus e Nicodemos, vemos como que Jesus ele nos traz algumas realidades importantes para a nossa reflexão no dia de hoje. O Sagrado Evangelho, Jesus diz a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O que significa nascer do alto? Depois, Jesus ele vai falar: o vento sopra aonde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nascer do alto significa justamente isso, nascer do Espírito Santo, ter essa vida nova. E aqui nós temos a realidade da vida espiritual, onde nascer do Espírito é para viver uma vida no Espírito. Por isso que depois Jesus ele vai questionar a Nicodemos sobre essa questão dos mistérios celestes, onde ele vai dizer a Nicodemos se ele é mestre em Israel, como que ele não conhece essas coisas. E aí Jesus vai dar sim o seu testemunho, esse testemunho daquele que desceu do céu à terra, porque aquele que desceu do céu, ele pode sim transmitir as realidades celestes. Aquele que desceu do céu, ele pode nos ensinar os mistérios de Deus. E nós vemos no Sagrado Evangelho como que Jesus ele vai dizer sobre essa elevação do céu, da onde nós somos gerados. E ele vai dizer, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Aqui nós vemos como que a cruz é essa árvore da qual nós nascemos. A cruz onde Cristo é levantado, dessa cruz, que é a árvore da vida, brota esse fruto da vida, que é o próprio Cristo. Aquele que, do alto da cruz, entregou o Espírito à igreja. Aquele do alto da cruz deu o seu último suspiro. E nós vemos como que essa realidade é importante para nós diante da nossa vida, porque todos nós somos chamados em Cristo a viver uma vida espiritual, viver uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural que realmente brota da cruz, mas é uma vida sobrenatural onde nós precisamos nos esforçar para abandonar os pensamentos mundanos dessa terra para pensar as coisas celestes. Abandonar os ensinamentos ideológicos dessa terra para realmente ter os pensamentos e os ensinamentos de Deus na nossa consciência. E isso vai nos tornando cada vez mais esses discípulos que participam da vida do próprio Mestre, onde nós, do alto da cruz, também somos elevados, porque a cruz é essa escada que nos leva ao reino dos céus. Por isso que nascer do alto significa isso, nascer para uma vida espiritual, uma vida
sobrenatural em Deus, para que esse Espírito que sopra e nós não sabemos nem da onde vem e nem da onde vai, e é claro, essa imagem aí do vento, onde nós vamos cada vez mais entendendo como que o Espírito ele vai conduzindo a nossa vida e vai conduzindo também a igreja, aonde os lugares que ela não sabe ainda, e é claro, nesses lugares que é necessário anunciar a boa nova. Aí nós vemos como que Jesus ele vai nos chamando a ter essa vida espiritual, essa vida movida pelo próprio Espírito Santo. Por isso que nascer do alto significa isso, já começar a caminhar nessa terra, caminhando e peregrinando, seguindo a Cristo, rumo ao reino dos céus. E quanto mais assim nós vivermos, mais nós olharemos a cruz como essa escada que nos leva à glória da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.